Salve a todos, pessoal, beleza? Por que eu parei de falar sobre NoFap no canal? Pessoal, por quê? Por qual razão? Por qual motivo? O que houve que eu parei de uma hora para outra? Eu focava muito nesse tipo de conteúdo um tempo atrás e do nada eu parei. Vou explicar nesse vídeo aqui. Galera, antes de mais nada, a gente precisa entender o que seria. Vamos relembrar, na verdade. O que é o NoFap? A sublimação sexual, né? Começou com um meme, né? Anos atrás. Na brincadeira, né? O pessoal brincava. E aí começou a se tornar um negócio sério. Tanto que virou um movimento mundial. O NoFap é mundial, porque o pessoal começou a levar a sério, porque viu que realmente funciona. Tu armazenar essa energia, a energia mais forte que nós naturalmente já possuímos, que é a energia sexual, tu sente essa mudança interna, em termos energéticos. Tu sente que tu tem essa bomba de energia agora, que tu não desperdiça mais no ato masturbatório, seja com pornografia ou sem, né? Até sexo. Foi vindo vários tentáculos, vários galhos dessa árvore principal, por assim dizer, que é o NoFap. Então, tanto que os povos antigos já faziam isso. Não é um movimento novo, recente, não é uma coisa recente. Teve esse boom porque começou com um meme, né? O pessoal começou a levar a sério. Mas antigamente, povos antiguíssimos, na Índia, China, nos lugares mais remotos, o pessoal já fazia, né, os povos antigos, de tradições antigas. Então só se tornou recente, por assim dizer, porque teve esse boom, né, do meme que surgiu. Enfim, então isso é o NoFap. Então por que eu parei de trazer conteúdo sobre isso? Simplesmente, pessoal, sem mais nem menos, é porque eu vi que eu comecei a pensar que isso precisa se tornar exclusivo, que não é certo eu estar falando sobre isso. Eu pensei assim pra mim. Sei lá, eu me tornei sujo, entre aspas, de certa forma. Eu comecei a achar que isso tem que ser uma coisa que poucas pessoas conhecem, que a gente não pode estar falando abertamente. Eu pensei assim pra mim. E aí fui mudando o conteúdo. Não parei de fazer, muito pelo contrário. Estou focado. Esse ano tive uma recaída, que a gente chama, ano passado. Tive uma falha com o NoFap. Tive essa falha com me tocando em si e consumindo pornografia junto. Não vou mentir. O que é um veneno. O que é um veneno. Então foi por isso assim que eu parei de falar. Não digo que eu não vou mais trazer conteúdo sobre. Não digo isso. Pode ser que no futuro não muito longe eu começo a trazer vídeos sobre o tema. Entendeu? Mas o meu pensamento atual é esse. De deixar exclusivo. De não falar. Deveria ser exclusivo, né? Na minha visão atual. Porque tu vê que o pessoal, a maioria, fica rindo e o pessoal não leva a sério. Poucos levam a sério.
poucos entenderam do poder dessa energia sexual. Eu me refiro em termos energéticos, da energia que tu tem, daquele fogo ardente. Nos treinos, tu fica mais energético, tu se sente mais apto a treinar, a correr, né? Porque ela é uma energia criativa. É uma energia de criação, a energia do sexo. A gente cria, um homem e uma mulher criam um bebê. Eles trazem um bebê para a vida. Então é uma bomba de energia que se a pessoa faz o NoFap, ela acumula essa energia. Agora ela tem o poder de redirecionar ela, de poder dizer aonde que ela vai jogar essa energia agora. E a gente pode linkar, obviamente, com a relação sexual em si. Tanto que eu estou nesse mês de fevereiro de 2026, vai fazer ainda um ano que eu estou sem nenhuma relação sexual. Vai fazer um ano, já. Um ano em celibato. Purificando minha energia, limpando ela. E vai fazer um ano que eu tive uma relação sexual com uma amizade colorida. E eu percebi também que aquela mulher em específico, ela começou a tentar me manipular psicologicamente. E ela, de certo, pensou que eu era igual os parceiros dela, que ela sai, e que eu ia me deixar ser manipulado. Não. Cortei os naipes dela na hora, excluí o contato sem avisar, porque eu vi que estava tendo uma disparidade. A gente não estava mais em alinhamento, entendeu? A gente não estava mais alinhados um com o outro. Tinha a atração física, né, de ambas as partes, mas em outras áreas da vida a gente estava completamente em desalinhamento. Por isso que deu essa, vamos dizer, como é que eu posso dizer? Não seria treta a palavra, essa fissura, né? Passou a não ter mais esse encontro, entre aspas. A gente começou a se desencontrar, se desalinhar energeticamente. Eu cortei sem avisar, não falei nada, excluí o contato dela do WhatsApp. Primeiro eu apaguei toda a nossa conversa, porque ela já era uma amizade colorida antiga minha, que eu tinha, a gente ficava às vezes. Simplesmente eu vi que não estava mais dando certo, sem avisar, nem mais, nem menos, excluí toda a conversa e apaguei o contato, não bloqueei. E ela provavelmente não vai mais entrar em contato, não entrou até hoje, eu também não. E se ela entrar, provavelmente eu vou bloquear, eu não vou mais dar satisfação. Porque comigo não tem essa, que nem a maioria do pessoal voltam com... Claro, a gente não tinha um relacionamento, né? Mas eu digo, tem pessoas que tinham um relacionamento, ela volta com esse, separa, volta, se separa, volta, se separa. Isso pra mim é um absurdo, é uma coisa sem nexo. Cortei ela ali, eu não quero mais papo, porque uma vez que eu percebi que a gente tá em desalinhamento completo, por mais que tinha essa atração física, sexual, a energética não estava mais batendo e aquilo ali não adianta. Isso, eu não consigo deixar isso de lado, entendeu? Aquilo ali ficava me incomodando, então eu tive que dar esse basta.
e não quero mais papo. Aí eu comecei a perceber que ela estava tentando me manipular. Por isso que houve esse corte aí. E tu percebe isso também, ainda mais em NoFap. Em sublimação sexual. Tu tá com a tua energia tão alta que tu simplesmente não quer dar satisfação para certas coisas. Tu vê que aquilo ali te cansa, te esgota, e tu não quer mais isso pra tua vida. Então tu vai cortar. Tu vai perceber muitas, não só mulheres, mas homens também, tentando te manipular. Nós precisamos nos valorizar, pessoal. É isso aí. E a pornografia, com masturbação ainda, o que é pior, ela tira isso de ti. Foi o que eu percebi também. O que dá pra linkar com esse negócio da energia sexual que eu me refiro. Tu para de se valorizar, tu começa a aceitar qualquer coisa na tua vida. Tu começa a aceitar qualquer mulher. Tipo, igual eu comecei a aceitar ela quando eu conheci ela. Por mais que a química bateu, a química corpórea, que eu digo do corpo, física, em outras áreas, energética, eu e ela, a fulana lá, amizade colorida, não estávamos em alinhamento. E aquilo ali começou a me incomodar, me afetar. Então a pornografia entra aí também. Tu começa a aceitar qualquer coisa na tua vida. Tu se coloca numa posição tão baixa, ainda mais se tu consome aqueles vídeos, aquele conteúdo de estúdio, de pornografia, que é o pior. Na minha visão, eu consumia bastante. Então eram as mulheres mais bonitas, com mais curvas possíveis. Era as top das top que eu olhava. E elas faziam tudo que o cara queria, tudo que o cara pedia. Cara, isso impacta em ti, em mim. Eu me colocava, tu se coloca num pedestal tão baixo. Assim, tipo, que nexo que tem eu assistir outras pessoas ter sexo? Ainda mais naquele padrão. Eu assistia vídeos que o cara pegava 3 mulheres numa vez, 5 mulheres. Aquilo ali vai drenando a tua energia, vai te colocando, tu passa a não se valorizar mais. Aquilo ali reflete. Refletiu muito na minha vida e reflete na tua também. Por isso que é tão importante cortar a pornografia e se resguardar a tua energia sexual. Nem que seja por períodos. Faça períodos de contenção de energia sexual, de sublimação de energia sexual. Eu não quero também aqui apontar o dedo, faz isso, faz aquilo. Na verdade, vocês são livres, vocês veem o que vocês fazem na vida de vocês. Vocês são livres, mas faça o teste. O que tu tem a perder em fazer períodos para testar, para ver o que vai acontecer? Porque no fim das contas, tu vai ver, quando tu corta a pornografia, a masturbação, tu vai ver que o sexo não é tão importante assim. Gastar essa energia sexual, ela não é tão importante assim. A pornografia implementou isso na nossa cabeça, de todos nós. Ainda mais falando em homens, porque tanto a gente tem testosterona, né? A gente tem esse instinto sexual mais forte. Mulheres também se viciam nisso e acabam presas nisso, os dois. Mas é uma coisa que eu percebi também. Quando eu cortei a pornografia e a masturbação, eu tive as recaídas, entre aspas,
sem pornografia, só me tocando ali normal, eu comecei a pensar assim, de fato era. Cara, isso aqui não foi tão bom. Quando eu derramei a semente, vamos assim dizer, eu percebi que isso não é tão bom quanto como se eu tivesse fazendo o mesmo ato ou assistindo pornografia. Entenderam o que eu quis dizer? Aí eu comecei a imaginar, pera aí, se eu tô me tocando aqui sozinho e derramando a semente sem pornografia e não é tão bom como se eu tivesse com a pornografia junto, então o que está impactando na minha vida é a pornografia, não o ato de me tocar em si. Eu não tenho nada contra, que é se tocar uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, sem pornografia. Tu vê o que tu faz da tua vida. Entendeu? Não tô dizendo isso. Cada um é livre. Só que pra mim eu me senti também drenado energeticamente também. Sem a pornografia, só me tocando ali. Mas realmente o impacto da pornografia ele é devastador. E aí acaba se tornando um círculo vicioso. Porque realmente a pornografia ela impacta nosso cérebro. É ali que ela atinge. Por isso que a gente tá sempre buscando sexo daí. Sexo. Aí a gente quer fazer o que a gente vê nos vídeos. Aí tu começa a achar que aquilo ali é realidade. Eu começava a pensar, nossa, todos os homens do mundo estão com 3, 5 mulheres, fazendo sexo todos os dias. Comecei a não me valorizar. Comecei a baixar minha vibração, que eu acredito também nisso. Tô falando aqui em termos energéticos, pessoal, energia. Esqueçam outra coisa, é energia. Começava a andar na rua, pensei, aquele cara ali, ele tem muitas mulheres, né? Ele deve fazer sexo com 5 mulheres por dia. Comecei a me colocar nessa posição baixa, sabe? A não me valorizar. E pensando que qualquer coisa que aparecesse pode ser. É um absurdo, a coisa vai indo num abismo tão profundo que se torna assustador. Tudo porque tu não teve um controle, eu não tive o controle dessa energia sexual. A partir do momento que tu corta a pornografia, para de se masturbar por um período, para de ejacular por um período, começa a perceber, peraí, não tô mais... Obviamente tu vai ter que redirecionar essa energia para as outras áreas, para te cansar ao máximo, e ainda assim não vai conseguir muitas vezes pegar no sono. Ainda tu vai querer entrar em tal site, assistir tal conteúdo, entendeu? De tão forte que é essa energia. Mas se tu seguir firme e não desistir rápido, eu tenho certeza que tu vai começar agora a reparar que tu tem o poder de escolher aonde que tu vai redirecionar essa energia. Tu passa a não deixar mais nada, nem ninguém te manipular aqui na Matrix. E qual é que é o foco da Matrix? Querer manipular nós, deixar nós sermos os brinquedinhos dela, entre aspas. Então tu escolhe aonde que tu vai redirecionar essa energia sexual. Eu estou há 1 ano sem sexo
E provavelmente isso vai se estender mais. Pode ser que não sei também. Mas pode ser que eu fique muito tempo assim. Porque ano passado eu tive só essa única relação sexual com essa amizade colorida. Eu vi que aquilo ali estava me fazendo bem mais mal do que bem. Tanto que eu lembro que eu coloquei tanta expectativa naquela relação. Na verdade a pornografia fez isso comigo. Fez eu colocar tanta expectativa ali que cheguei a pensar, nossa, isso aqui nem foi bom. A relação que eu tive com outra mulher não foi boa. Eu pensei, pornografia é melhor. Masturbação com pornografia é bem melhor. Pra ver como eu já tava tão imerso nesse mundo sujo, que um sexo real não fazia mais sentido pra mim. Então, se resguardar sexualmente vai ser muito bom. Muito bom pra ti. Vai ser difícil. Vai ter inúmeras recaídas, que a gente chama, né? Falhas. Porque a nossa biologia, o que ela é? Pessoal, o que a gente foi feito? Né? Do que a gente foi feito? Pra que a gente foi feito? Para nos reproduzirmos. Mas isso é o que a Matrix quer. Tu não precisa fazer isso. Tu não precisa drenar tua energia sexual constantemente. Tu precisa voltar pra dentro, se fecha um pouco do mundão e todo esse bombardeio que vem. E se tu se focar, conseguir se resguardar, guardar essa energia, armazenar essa energia dentro do teu próprio corpo, vai começar a se compreender internamente. Vai começar a despertar cada vez mais. Sim, a sublimação sexual, ela faz com que tu desperte cada vez mais. Eu não estaria despertando cada vez mais se eu não fizesse a sublimação sexual. Se eu não fizesse o NoFap. Ele foi um pilar importantíssimo na minha vida e pro despertar da consciência, com certeza, sem dúvidas. Acho que todos nós devemos nos compreender internamente, e a energia sexual é uma das chaves para isso. Falo para vocês, é o que eu entendi sobre a vida. Então, até porque se tu for ver bem, o que tu tá perdendo? O que nós estamos perdendo? Cara, só tem pessoas lixos. Desculpa falar. E também eu não quero falar mal. Não tô falando mal dessa ex-amizade colorida, que já é ex agora. Já era. Cada um pra um lado e deu. Eu não quero falar mal dela. Tivemos bons momentos juntos. Né? Acho que a gente precisa ter em mente os bons momentos. Tiveram momentos ruins também. Como em toda relação humana. Então eu não quero falar mal dela. Só aconteceu que surgiu esses desalinhamentos, né? A gente se desalinhou. Cada um pra um lado e deu. Mas realmente, nessa questão de energia, tu acha que tu tá perdendo alguma coisa?
Eu, na minha visão, não tô perdendo nada. Estou há 1 ano sem sexo e tu vê aí as pessoas perdidas, cara, cada vez mais. É carnaval, é festa, vamos beijar todo mundo é de todo mundo, é doença, é energia. Eu acredito muito em energia até hoje. Tanto que a gente fica com essa bomba de energia quando faz NoFap, quando faz a sublimação sexual. E aí tu vai desperdiçar com qualquer pessoa. Tu vai desperdiçar essa bomba energética olhando pessoas fazer sexo, fazer surubas numa tela. Eu assistia só estúdios muito bem feitos, maquiagem, aquelas mulheres completamente loucas, a maioria drogada, elas se drogam para fazer certas cenas, fazendo coisas ali absurdas. E aí, cara, isso vai impactando. Isso vai impactando. Eu pensava assim, chegava a me dar raiva do ator, porque eu queria ser ele. Assistia cenas com 5 mulheres pra ele. Uma beijando ele na boca, outras fazendo outras coisas que eu prefiro nem dizer aqui. Aquilo ali realmente vai te derrubando. Vai te derrubando, tua energia vai baixando. Dali um pouco tu tá no automático, fazendo todos os dias. Todo santo dia. Nós não fomos feitos para assistir uma tela, para assistir micro pontos digitais numa tela. É uma simulação aquilo ali. E também outra coisa que eu percebi, a gente só assistia esses conteúdos para se satisfazer sexualmente. A gente não assistia, por exemplo, na hora do almoço, vamos assim dizer, na hora da janta, na hora do café da manhã, assistir com um familiar, alguém, colocar na sala, na TV. Não, porque é o nosso segredinho. A gente tem que assistir sozinho. Fecha a casa, fecha a janela, tranca a porta, abaixa o vidro do quarto para ninguém escutar a pessoa gemendo, o cara gemendo lá dentro, fazendo aquele barulhinho. Vocês sabem o que eu quero dizer com isso. E aí fica ali se estimulando, assistindo pessoas que tu nunca vai ver na vida, nunca vai chegar nem a 1 quilômetro de distância delas. O cara, o ator se divertindo, entre aspas, como eu falei, assistia vídeos com 5 mulheres e o cara usufruindo e o trouxão ali se tocando. Vê se tem cabimento uma coisa dessas. Pergunto pra vocês. Vê se tem cabimento. E me estimulando, fazia o ato, ia correndo no banheiro pegar um papel higiênico. Isso já não tinha um rolo ali do lado, já pronto para limpar. A meleca no chão, a meleca na cama, do que eu tinha acabado de fazer. Isso não tem nenhum sentido, fazendo todos os dias isso. 365 dias no mês. Essa indústria lucrando horrores de dinheiro. Porque eles sabem que essa energia, a energia sexual, é a mais potente que existe. Eu também não digo que tu tem que parar
com isso. Vê, faz o teste. Faz o teste. Como eu falei, não vou obrigar ninguém, não vou dizer pra ninguém o que é certo, o que é errado. Sei que pra mim, eu tô falando pra mim. Tô dando meu exemplo, meu estudo de caso que eu avaliei na minha vida. Aí tu vê o que tu faz. Vocês vê o que vocês são livres pra fazer o que quiser da vida de vocês. Quiser consumir pornografia todos os dias, se masturbar, ejacular, faz o que tu achar melhor pra tua vida. Eu tô falando eu. Não tô incentivando vocês a nada. O que eu falo, na minha opinião, seria interessante fazer um teste. Faz uns períodos e ver o que acontece pra ti. Pra mim, é uma energia que eu preciso valorizar. E tantos outros pontos que eu falei aqui pra vocês. Né? Não desgastar essa energia. Pra mim, faz total sentido guardar ela, armazenar. Entendeu? Mas vê o que é melhor pra ti. 1 ano de celibato, seguindo firme na sublimação sexual, por enquanto. Vamos nos esforçar pra ver, pra ir no máximo no período máximo, né, que a gente consegue. Porque realmente é uma energia muito potente. Pra mim é, pelo menos. Fazendo teste na minha vida, pra mim pelo menos é. Pra vocês, ver o que vocês fazem. Mais uma vez, não tô incentivando vocês a nada. Muito pelo contrário. Trago essas reflexões pra vocês terem senso crítico próprio. Pensar com as próprias mentes de vocês. E é isso. Mas que é uma bomba de energia. Isso todos nós, a gente não pode negar. Ela é física também. É uma bomba de energia, mas a gente sente essa energia física queimando por dentro. É isso. Espero que tenham entendido a mensagem, gostado. E nesse cenário eu me despeço, noturno. Avião passando ali em cima. Não sei se dá pra ver. Lá atrás dele, acho que não dá pra ver. Não vai dar, mas é isso. É isso aí. Noite. Mato. Casas. Cidade. Bairro. É isso aí. Falou, tamo junto.